Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos a mais um culto, um pós-culto Glória de Sião Internacional. Nós estamos no Oregon e nos Estados Unidos. Hoje é dia 25 de agosto de 2024. Finalmente encontramos uma casa com a internet supimpa para poder fazer a nossa tradução do culto. Se você chegou aqui e não sabe do que se trata, nós fazemos a tradução do culto do Ministério Glória de Sião Internacional, que está lá em Corinto, no Texas, nos Estados Unidos, quase todos os domingos, quando, né, nós podemos. Normalmente a gente fura um ou dois por ano. Não posso nem falar isso, porque eu já furei um ou dois esse ano, né, durante a viagem, e porque também nossa internet nem sempre esteve boa. Mas, então, se você gostaria de receber a tradução ou de participar do culto, você pode me mandar um WhatsApp. 55 é o número do Brasil, né? 11 São Paulo, 982367686. E aí eu coloco você num grupo para você receber a transmissão e o link. É uma tradução caseira. E vocês que estão aqui assistindo, obrigada pela paciência, pelo carinho, pela graça que vocês exercem ao participar conosco, né? Eu estou aqui adorando, louvando, esqueço sempre a letra das músicas em português, mas Deus, temos uma palavra do Senhor para nós hoje que foi assim maravilhosa. Se eu conseguir, dependendo do horário, eu vou trazer também a palavra da semana passada que eu consegui assistir num dos voos. Também são 9 horas agora. Eu acho que ninguém está indo para o culto hoje aqui na casa, porque todo mundo está meio dodóizinho, assim. A neném passou bastante tempo da noite chorando, a gente não sabe o que que ela tem ainda, se ela está que nem eu ou não. Ontem nós fomos num show de um pessoal do Elevation Music. Muitas das canções que nós cantamos no Glória de Sião, eles cantaram lá. Então descobri quem são os autores de muitas dessas canções que nós cantamos, dessas de letras mais difíceis, mais complexas, né? Tipo aquela do Lázaro, né? Que a pedra rola, é deles. Eu pus tudo lá no meu Instagram, vocês podem dar uma olhadinha lá. Aliás, se você não deixou seu like lá no YouTube, por favor, quando você entrar no Instagram, no Face, no YouTube, você encontrar alguma postagem nossa, se você gostou, deixa seu like. Se você gostou bastante, envia e compartilha para alguém. Se você gostou bastante, bastante, se deu o trabalho de falar oi, ou fazer uma pergunta, ou um comentário, ou pode até, se você não gostar, pode deixar o seu dislike também, o seu comentário, não tem problema nenhum. Nós ainda somos livres para ter uma opinião, graças a Deus. Há de vir ainda o dia, infelizmente, em que nós não teremos o direito de opinar, mas ainda podemos, então aproveite. Muito bem, o culto de hoje, o título Não deixe a sua dignidade te impedir de receber o seu milagre. Ou seja, não permita que o seu orgulho, porque você não quer parecer, né, ser diferente, ser esquisito, sair do prumo ou fazer uma coisa que, né, as pessoas vão criticar, não permita que essa, esse orgulho, né, ele usou a palavra dignidade, no português não funciona tão bem, mas você está entendendo, né, não permita que a sua dignidade, o seu orgulho, te impeça de receber o seu milagre. Nós vimos na Bíblia muita gente receber milagres por fazer coisas diferentes. O cego que ficou berrando, 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 atrapalhando, né, todo mundo que passava, porque ele queria ser curado. É o legítimo, né? O seu desespero precisa ser maior do que o seu orgulho, ou a sua soberba, ou algo do gênero. No meio do louvor, houve uma palavra profética muito interessante que eu acho que vai falar conosco. O Senhor tem aventuras para nos trazer. E muitos de nós não somos mais pioneiros. Um dia nós fomos pioneiros e é, saímos do nosso normal para entrar numa grande aventura com o Senhor. Avançamos além das fronteiras, além daquilo que é confortável, além daquilo que nós conhecíamos, além dos limites do nosso conforto.
O Senhor chamou, assim como fez com Abraão, e nós fomos. E foi uma grande aventura, foi difícil, foi incrível, foi uau! Porque apesar das dificuldades de você sair do conhecido para o desconhecido, estar com o Senhor é uma grande aventura. Mas muitos de nós estamos assim, agarrando o mapa, microfone, agarrando o mapa com todas as nossas forças. Eu quero saber onde eu estou indo 24 horas por dia. Deus não pode me surpreender, porque afinal de contas, eu sou uma pessoa de processo. Eu não quero ser surpreendido. Eu não quero a aventura. Eu estou muito confortável aqui no conhecido. E Deus está falando nesse momento que é tempo de nós entregarmos para Ele o mapa. Solta o raio do bendito do mapa. Ele já cumpriu o seu propósito. Você já chegou com ele. Agora Deus quer te levar para uma nova aventura. Então deixa Ele romper e te levar por estradas desconhecidas com Ele. Você não vai sozinho. Você não está saindo por uma tangente fora dos planos de Deus. Você está dentro dos planos de Deus, ouvindo o Espírito Santo sem o mapa do conhecido, para que você possa romper. Às vezes a nossa jornada de fé requer algo diferente, porque nos ajuda a confiar no Senhor, saber que nós realmente ouvimos a sua voz. Então, tira os olhos do conhecido, afina os ouvidos, afina os olhos espirituais, para que você possa ouvir e obedecer prontamente. E se você não aprende, se nós não aprendemos a fazer isso no silêncio do secreto, como é que nós vamos aprender a fazer isso no meio da multidão, da correria, dos abalos que estão por vir? Então, por isso que nós temos, desde 2020, preparado nosso espírito, nossa alma, nosso corpo para ouvir. Nós temos subido e aumentado o nível de fé, nós estamos desenvolvendo essa intimidade com o Senhor para que nós possamos romper. Em junho ou julho, o Senhor disse para mim que eu deveria ir para o Alasca em agosto. E eu falei, Senhor, raios, fazer o que numa terra tão fria? Eu já tinha ido ao Alasca, é realmente frio demais. Mas eu já tinha ido à Antártica. E o Senhor disse, quero que você pise no Ártico, porque você já pisou lá embaixo. Já liberou meu som, a minha frequência de adoração lá embaixo. Eu quero que você faça isso lá em cima. Agora, ele não falou embaixo, em cima, porque não tem isso para Deus, né? O negócio não é recado dado. Eu não me aguento às vezes. Enfim, então eu falei, ok, Deus, como é que a gente vai fazer isso, né? E bem, chegamos no Alasca, no meio, no meio, no centro do Alasca. No Brasil a temperatura estava mais amena no verão do que lá, no inverno do que lá estava no verão. Mas uma semana antes de eu chegar, estava 30 graus no Alasca, porque são 18, 20 horas de dia, com sol, esquenta. Mas já começou a entrar no outono assim que eu cheguei. Então estava mais frio lá no verão do que no Brasil no inverno. E vocês tiveram neve também, né, no inverno, que eu fiquei sabendo lá no sul. Mas enfim, nós conseguimos chegar, pegamos um tour de 3 dias e viajamos 12 horas e mais 12 horas no dia seguinte de carro. Meu Deus, chegava moída nos lugares. E foi uma bênção, porque nós chegamos no Mar do Ártico e somente quando eu cheguei ali, eu soube o que eu tinha de fazer, eu não sabia o que eu tinha de fazer. E então, quando eu cheguei, no dia de nós irmos para o mar, o Senhor falou, vai entrar no mar, tu vai entrar no mar e vai tocar o chofar. Eu falei, ok, Deus. E isso não é um problema para mim, já fiz isso em muitos lugares, não tenho vergonha disso. É, nem pensei o que as pessoas iam falar. Às vezes eu penso, o que as pessoas vão falar, né? Mas faço mesmo assim, porque é irrelevante. Nós temos um público de um, nossa audiência é de um. Se você precisa gritar, louvar, demonstrar o seu desespero num apelo de socorro, Deus, ou se você precisa liberar algo nas dimensões do espírito com uma dança, ou com um toque, ou com uma palavra, ou com um decreto, é Deus que está olhando. O que os outros vão fazer não interessa nada, porque o seu público é de um.
É a única pessoa que importa, que Deus está te assistindo, Ele está vendo, Ele está recebendo, e você está correspondendo com algo que Ele mandou você fazer. Então eu entrei no mar, toquei o chofar e vi que algo nas dimensões do espírito, em termos de portais, se moveu. Não entendi, não sei exatamente o que aconteceu, mas há muito tempo o Senhor já me disse que eu não vou entender tudo. E eu me lembro nas minhas aventuras com o papai, dos anos 2004 a 2008, 2009, quando eu fui com aventuras, eu chamo das minhas aventuras com o papai, que ele me deu uma mochila enorme, e nós fomos a 7 nações em 15 meses. E eu me lembro que em algum momento ele me disse: "Filha, você não precisa entender, só precisa obedecer, um dia eu te explico". E então eu fiz muitas coisas naquelas aventuras, assim como eu fiz dessa vez, que eu nem sempre entendo, nem sempre enxergo tudo o que está acontecendo. Ontem foi muito engraçado, porque eu vi 2 anjos lá no nosso evento, e eu falei: "Ah, o senhor podia mostrar sempre, né". Mas não é sempre que ele mostra, não é sempre que ele quer que nós vejamos. Eu fico pensando que às vezes é tanto demônio voando para todo lado, que é tão gráfico, tão violento e tão sanguinário, que é melhor eu não ver mesmo. Às vezes a guerra ela é tão tremenda que ela pode nos amedrontar, e se nós não vermos, não virmos, às vezes a nossa fé ela fica mais intacta, porque você só está vendo Jesus, né? Fico muito feliz de não ver coisa das trevas, fico super feliz com isso. Obrigada, Jesus. Pode continuar dessa maneira, me mostra só o celestial que eu tô, uau, boa, né? Então eu fui, toquei chofar e entendi mais ou menos, mas não entendi o tudo. E nessas aventuras com o papai, como eu estava contando, o Senhor mostrava muito para os meus intercessores. Então, muitas vezes eles viam o vídeo, ou eu contava para eles, ou quando eu voltava, eu fazia uma reunião e contava toda a viagem, e eles falaram, ali na hora eles tinham a revelação, eles tinham a visão do que Deus estava fazendo em algo que aconteceu meses atrás. Então, nós somos um corpo que, se estivermos bem ajustados e afinados no Senhor, nós somos invencíveis, porque nós somos o corpo de Cristo, não é o corpo da Márcia, não é o corpo da Renata, da Elaine, da Laila, da Priscila, da Selmara, da Nisa, da Mônica, não é o corpo de uma pessoa, não é um corpo de cotovelo só, eu não sou um cotovelo, nós somos um corpo, Cristo é o cabeça, então todos juntos, com todos os dons funcionando, bem ajustados e alinhados com o Senhor, com o cabeça, nós acabamos sendo muito mais eficazes do que sozinhos. Então, temos uma equipe de intercessores que viaja conosco, entre aspas, no espírito. Alguém tem que estar no lugar para fazer o negócio. Não é para qualquer um e não é para todo mundo. Agora, estar na intercessão é muito pior. Porque enquanto eu estou lá no bem bom, adorando, né, fazendo acontecendo, numa aventura super legal, tem gente tomando nas dimensões do espírito numa paulada, numa guerra de espada, numa guerra tremenda, para eu poder estar ali. Então não tenha ciúmes, inveja, ai, por que que fulano vai? Não, cada um no seu quadrado, cada um no lugar que Deus chamou para estar. Um corpo que é enciumado, ele acaba sendo um corpo suicida, porque a mão quer ser o cotovelo e aí ela acaba atrapalhando toda a função da mão, porque ela quer ser outra coisa. E ainda sem falar, né, em 1º ou 2º Timóteo, que fala toda a podridão que nós fazemos hoje em dia, que nós praticamente somos um corpo suicida, que é uma lástima. Porque o corpo mata o corpo, nós ainda não paramos. A vibe de acusação entre os irmãos, sejam falsas ou verdadeiras, continuam na internet. Eu queria de novo chamar a atenção, gente, vamos olhar para Jesus e parar de machucar uns aos outros. Ah, e você precisa denunciar o fulano que pecou. Vai lá conversar com ele, vai lá orar por ele, vai lá amar o seu irmão, ao invés de jogar ele de volta na lama. Senão pródigo nenhum vai voltar para casa desse jeito, né? Um corpo que está sempre murmurando, um corpo que está sempre acusando. Nós não somos parceiros de Satanás, o acusador. Nós somos parceiros do advogado. Nós advogamos a causa. Nós somos parceiros do nosso intercessor, que é Jesus, do perfeito amor, que é Jesus. Amém, amados? Eu sei que também é perfeita justiça, mas cada um no seu quadrado, deixa a justiça com ele.
Vamos trabalhar para edificar o corpo de Cristo. Amém? Não custa pedir, né? Não custa tentar, não custa alertar. Sempre de graça. Para enxergar aqui. Muito bem. Então, Deus está nos chamando para sermos pioneiros. Pioneiros dentro daquilo que Ele chamou cada um de nós para ser. O cotovelo precisa ser pioneiro num novo alongamento. Né? Ele precisa ser pioneiro num alcance maior. Então, se você está precisando, né, de um pouquinho mais de alongamento, talvez as suas pernas precisam ser pioneiras num novo movimento. Precisa exercitar para chegar nesse novo movimento. Credo, mulher elástico, não, mas nem perto disso, mas a gente alonga todo dia para chegar, né? Então o corpo precisa saber ao que está sendo chamado. Se Deus me manda fazer um movimento que a perna vem aqui, eu preciso trabalhar a musculatura, o alongamento e a força para ela chegar aqui, dentro do movimento que Ele quer que eu faça. O corpo da mesma maneira, Deus quer que você vá para um outro país fazer alguma coisa, Ele quer que você seja um guerreiro de intercessão, Ele te chama para ser um evangelista, você precisa exercitar esses dons, você precisa receber das armas, das ferramentas, dos instrumentos que Deus está te dando, para que você possa realizar com excelência e eficácia aquilo que o Senhor está te pedindo. E é tempo de aventura, é tempo de sair da caixa. Solta o mapa, solta o conhecido e embarca na jornada como Abraão para o desconhecido. Muitos de nós perdemos o senso de aventura e Deus está querendo restaurar. Então vamos dizer assim, Senhor, restaure em nós o senso de aventura nas dimensões do Espírito, nas coisas do reino. Forja-nos, Senhor. Forja-nos e prepara-nos para que nós possamos desenvolver a nossa fé e avançar. Diga assim, obrigada pela provisão que já está pronta para essa grande aventura que o Senhor nos dá. E nós te agradecemos por mais uma visão que eles tiveram, por essa rua da abundância que o Senhor coloca diante de nós, onde nós recebemos a porção necessária e também porção dobrada para entrarmos nessa aventura que o Senhor tem. Abre os nossos olhos para que nós vejamos o banquete que o Senhor estabeleceu, a mesa que o Senhor preparou diante de nós, diante até mesmo na presença dos nossos inimigos. Faz a multiplicação inesperada. E, Senhor, assim como o Senhor alimentou Elias, alimenta também no meio do caminho, alimenta-nos. Ajuda-nos a sair dessa mesmice que tem nos paralisado e impedido de avançar, em nome de Jesus. Diga assim: eu vou. Eu irei aonde o Senhor quer que eu vá. Eu farei aquilo que Deus quer que eu faça. Eu cumprirei aquilo que Ele estabeleceu para que seja cumprido pela minha vida, por meio da minha vida, em nome de Jesus. Agora vamos declarar pelo Brasil. O Brasil entrará no seu desígnio e no seu destino, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Brasil solta o mapa. O Brasil entra como pioneiro nessa grande aventura que o Senhor tem. E grandes coisas o Senhor fará. Em seu nome, para a sua honra e glória, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e haverá uma grande colheita, porque o Brasil entrará no seu desígnio, no seu destino, na sua promessa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Sim e amém. E quem que foi que teve um sonho com o Chuck? Foi o Keith, o irmão dele? Acho que foi o irmão dele. Diz que no sonho ele viu 7 armazéns e também viu 7 funis. Do armazém tinha funil. E a Pam e o Chuck recebiam e derramavam, né, dessa porção que eles recebiam desses grandes celeiros. E aí, numa outra parte então estava tudo bem, né, no sonho. Numa outra parte do sonho, ele muda, vem uma nuvem negra
A Pam e o Chuck, eles distribuíam a semente, distribuíam assim, de maneira farta. E de repente, quando a nuvem negra veio, aqueles que estavam recebendo se tornaram empegadores. Eles iam lá e tomavam por si. E aí mudou a cena de novo e ele viu esses pegadores como se fossem ratos. Eles mudaram a sua, hum, não é índole, mas a sua postura. Como é que fala? A sua motivação. A sua motivação passou por um processo de mudança, como se eu tivesse direito a isso, é meu. E aí mudou de novo o sonho, e Deus mostrou que ia mudar o coração desses que tiveram a sua motivação mudada. E que ao invés de serem pegadores, é meu, é meu, é meu, gananciosos, porque estavam recebendo de livre, né, em grande abundância, acharam que de repente tinham direito a alguma coisa. A gente tem essa mania de achar que tem direito, né? Mas Deus ia mudar o coração. Olha só como Deus é bom. Ele não ia julgar, matar, esmagar os ratos. Não, são pessoas que tiveram uma mudança de motivação, porque, sei lá, a cenourinha pegou eles, né? Eles foram, caíram em alguma armadilha do inimigo. Mas o Senhor é tão bom que ele vai mudar o coração. Eles não vão ser ratos. Eles vão se tornar doadores, assim, vão ser pessoas como a Pam e o Chuck, que têm celeiros e que vão dar. Então, Senhor, muda o nosso coração. Tira de nós toda a ganância, essa sensação, esse senso de direito que nós temos, porque nós temos direito para alguma. Nós não temos direito de nada, tudo que nós temos, Deus é que fez e nos deu de graça, sem nós merecermos nada. Mas nós recebemos de bom grado, Senhor, nós te pedimos, dá-nos um coração alinhado, um coração puro, para que nós sejamos doadores, para que nós possamos ser fiéis, tanto no pouco como no muito que o Senhor vai entregar em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém? Todo espírito de miséria nós repreendemos em nossas vidas, em nome de Jesus. Todo espírito de eu tenho direito e eu sou merecedor, todo orgulho, toda soberba caia por terra, em nome de Jesus. Nós recebemos aquilo que nos foi dado de graça, não porque nós merecemos, mas pela bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigada, Deus, pela tua bondade. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque a tua justiça, o Senhor nos justifica. Quando o papai olha para nós, vê a tua justiça. Obrigada. Porque nós não merecemos, mas o Senhor nos ama tanto que veio e entregou sua vida por nós. Levou sobre si o nosso pecado para que nós pudéssemos levar sobre nós o teu nome. Ontem nós cantamos uma canção tão linda que falava isso. Ele levou e vestiu o nosso pecado para que eu pudesse vestir o seu nome. E eu me lembrei de quando a gente veste Jesus, né? Ele é o tabernáculo vivo, nós somos vestidos e revestidos por ele. E aí o Espírito Santo vem e habita no nosso coração. Que coisa mais linda! Ele em nós e nós nele. Nosso amado, nós possamos ser fiéis no pouco, Senhor. Coloca-nos sobre muito para que nós possamos ser doadores. E aí teve uma senhora que ela deu pro Chuck umas bananas de dinamite. Eram 3 bananas de dinamite com 3 cordas, assim, enrolando as 3 bananas, né? E, e agora eu não vou lembrar o que era cada uma das 3 dobras, mas eu anotei as 2 que eu me lembrei, que era fé e Jesus. Fé, Jesus, porque a fé é em Jesus, a nossa fé é aumentada pela presença de Jesus, e eu acho que a terceira era a favor, mas eu não me lembro. Se alguém anotou, na hora eu perguntei, mas eu não sei se alguém anotou, então é o que tem para hoje. E o Senhor está para explodir essas bananas de dinamite, porque a nossa fé está para explodir. O favor de Deus virá sobre nós e Jesus entrará em ação dentro de nós. Amém? O ano que está por vir é um ano da guerra pelos altos lugares, pelos lugares altos. pela Isso quer dizer o assento do governo sobre as nações, principados, potestades, né? Lugar alto é tipo pirâmide, lugar de adoração, lugar onde há adoração pagã é um lugar alto, um templo pagão, uma montanha onde há sacrifícios, um hospital onde há sacrifícios. Esses são lugares altos, são pontos onde há portais entre as dimensões,
das trevas e a terra, que se alimentam do sangue e da adoração dos homens. Então, o ano que está para entrar, na verdade, eu diria que a estação que está para entrar, vocês sabem que eu penso diferente a respeito do cabeça do ano deles, que para nós é a festa das trombetas. Mas não tem problema, é uma estação, é um tempo que vai começar a partir da festa das trombetas, que é o início das festas da segunda vinda de Cristo. Eu não estou falando que Jesus vai chegar agora, mas essas são as festas da segunda vinda. Se você não entende nada sobre isso, você pode assistir às nossas festas bíblicas. Nós, quando fazemos a celebração da festa, nós trazemos todo o ensino das 8 festas bíblicas: Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Shavuot, semanas, trombetas, expiação, tabernáculos e o 8º dia de tabernáculos. E como o plano da redenção está estabelecido por essas 8 festas, quanto à cronologia do plano da redenção. Acessa qualquer uma dessas nossas festas lá no YouTube e procura lá, Márcia Sof Maluf, Páscoa 2024. Foi a última que a gente celebrou, né, gente? Foi isso? Tipo isso. Foi Pentecostes, foi a última que nós celebramos no Brasil. Nós damos uma pincelada em todas elas. A gente entra sempre na festa que a gente está celebrando, mas a gente dá uma pincelada para contextualizar. Então, se você nunca ouviu, é uma aula bem legal essa. Fica a dica lá no YouTube. Então, esse ano que está por vir é um ano da guerra pelos lugares altos. E o título da celebração deles de trombetas, que eles chamam de cabeça do ano, eles estão dentro do calendário rabínico falando isso, é Guerra pelos Altos Lugares. E o Chuck deu um testemunho, quando ele falou sobre isso, ele deu um testemunho de um dia que eles passaram muitas dificuldades, o Chuck e a Pam. Ela não podia ter filhos, ela era estéril no início do casamento, ela foi curada da esterilidade uns anos depois. Ele até conta esses 2 testemunhos, esse que eu vou contar agora, e um outro que ele falou no meio do culto também, que ele falou assim que quando ela foi curada, foi notícia em toda a região, porque todo mundo sabia que a esposa do Chuck era estéril. Então, quando ela foi numa conferência, levantou a mão, disse: "Eu tô aqui, né? Deus pode me curar", e Deus realmente a curou, ela engravidou e todo mundo na região ficou sabendo. Aí o povo da sede, né, os grandes da sede foram visitá-los para perguntar: que é isso?". Eles falaram: "Não sei, ela foi curada, ela tá grávida". "Como assim? A gente não crê em cura". O Chuck virou para ele e falou: "Problema seu. Eu não sou responsável pela sua fé, eu só sei dizer que a barriga dela está crescendo e o médico diz que tem um bebê aí dentro, então, quer você creia, quer não, ela foi curada". Que dureza, né? O corpo de Cristo não crer em milagres, sinais e maravilhas. Não só não crer, como se ofender porque a sua doutrina foi de alguma coisa provada incorreta. Muita doutrina, deixa eu falar para vocês, muita doutrina vai ser provada incorreta nesses últimos dias. As doutrinas também serão abaladas. E nós vamos nos ofendermos com a real e verdadeira doutrina, ou vamos ficar na insistência dos fariseus da velha doutrina, do velho odre, do velho erro, do velho mapa? Como é que a gente vai reagir? A gente vai ser humilde? Confessar: "Senhor, perdão, eu tinha entendido isso totalmente errado, minha interpretação estava totalmente fora do prumo, perdão, bora". Ou eu vou fincar o pé no chão e falar: "Não arreda o pé da minha doutrina". Doutrina não é salvação, amados. Jesus é salvação. Enfim, fica a dica. Já começou a pregar, não falei o outro testemunho. Outro testemunho que ele deu da Pam foi o dia que eles estavam no 3º ano de casamento, ela estava no fundo do fundo do fundo do fundo, porque a Pam estava deprimida, porque ela queria muito ter filhos, esse era um sonho dela, Deus tinha falado para ela, uma promessa que ela tinha de Deus que ela teria filhos, e ela estava mal. E o Chuck tinha que fazer um casamento nesse dia, celebrar um casamento nesse dia, nessa noite, e ele saiu de casa e literalmente o diabo estava lá. Ele falou: "Não era uma aparição, não era uma visão, não era minha imaginação, o diabo estava lá na minha frente". E o diabo vira para ele e fala assim: "Você quer ter um ministério como o dele? Vai passar por provação assim". É ali, né, general passa por coisas de nível de general, só falando.
Então, o diabo está lá na frente dele e fala assim: se você for, quando você estiver fora, sua esposa vai morrer. Ele virou pro diabo, estilo Chuck, virou pro diabo, falou: então, você é maior que Deus? Porque se você for maior que Deus, fica à vontade. A vida dela está nas mãos de Deus. Então, faz o que você precisa fazer. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Deus me mandou ir lá celebrar esse casamento, eu vou lá celebrar esse casamento. A minha esposa está nas mãos de Deus, ele faz o que ele quiser com ela. Se ele quiser que ela chegue hoje no céu, ela chega. Se ele quiser que ela fique aqui, ela fica. Isso não é problema meu, isso é problema dele, porque eu já abri mão dela. Ela é dele, ela não é minha. Fica a dica. Solta o que precisa ser solto, entrega nas mãos do Senhor e vai fazer o que Deus te mandou fazer. Amém? Ela tá ótima até hoje, tá cheia de filhos. Além disso, tá cheia de filhos. Além de estar ótima, tá cheia de filhos. Pregação de hoje sobre o desenvolver da nossa fé. Eu pedi para vocês darem uns print de tela aí. Vocês devem ter sido super obedientes, porque vocês são sempre, né? Eu não mereço vocês, em todos os sentidos, bom e ruim. Eu peço que vocês me ajudarem, mas não me ajudam. Então vamos lá. Deus quer desenvolver a nossa fé. A era da guerra, a guerra é pela voz. Os lugares altos são liberados por vozes. Ah, quando nós adoramos as estruturas, quando o mundo adora as estruturas das trevas, são vozes e vibrações e frequências que são liberadas. São vozes. O sangue clama. O sangue clama. O sangue tem uma voz. É uma guerra pela voz. A gente vê as narrativas da mídia, os fake news, aquilo que é verdade, mas dizem que é fake news. Hoje a guerra está pela voz. E a nossa fé, ela vai ser desenvolvida em meio de tribulações e provações, para que nós possamos ter uma fé vencedora. Hebreus 11, nós vemos que a fé vem, a fé vem, a fé vem pelo ouvir, a fé vem. Abre lá em Hebreus 11. Cadê a minha Bíblia que desapareceu aqui? Ok. Para eu não destruir o texto, porque às vezes eu penso em inglês e em português e aí ele sai todo torto. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Cadê que sumiu aqui da minha Bíblia? Ela vem pelo ouvir. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, então a fé ela vem por ouvir, por exemplo, simplesmente por, esquece a palavra por, vamos fazer por partes do versículo. A fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve, você está sendo alimentado. Você ouve o jornal, o noticiário, você está sendo alimentado. Lembra na época do C-19? Nós ouvíamos e o que aconteceu alimentou o medo, houve pânico, houve desespero, houve gente que até hoje está usando cobertura no rosto, de medo. Veio essa fé, essa crença de que isso era uma realidade e de que o pânico era necessário, veio porque ouvimos. Então, se você está ouvindo o mundo, isso vai gerar uma reação em você. Se nós ouvimos a palavra, isso vai gerar uma outra reação, vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir. O que é que a gente tem que ouvir? A palavra de Deus. É ela que edifica a nossa fé. Então, nós lemos a história dos heróis da fé. A gente lê a lista aqui em Hebreus 11 e aí a gente volta lá atrás para saber sobre a vida de Abraão, de Noé, de Enoque, de Abel, de todos esses heróis aqui. A gente volta lá e ouve e lê as histórias deles e descobrimos que eles são pessoas assim como nós, normais, pequenas muitas vezes, ranzinzas, fracas, extremamente pecadoras. Bem-vindo ao clube. A igreja está cheia de pessoas como eu e você e logo ela tem bastante enfermos. Né? A única coisa que salva a igreja é o fato dela ser o corpo de Cristo, o fato de Jesus estar ali, o Espírito Santo estar ali para nos curar, para nos desenvolver a fé.
para que nós possamos vencer, mas nós não estamos ainda do outro lado da eternidade, nós ainda estamos aqui num corpo que está num processo degenerativo por causa da maldição da queda sobre a terra. Tua alma agora está salva, não está mais perdida, mas o teu corpo continua debaixo de um governo de um mundo que jaz no maligno. Nós precisamos entender como viver num mundo caído e não pertencer e não ser mais deste mundo caído. Viver na dimensão do reino, trazendo o reino para esta terra, como a boa dinamite. Explodindo a presença de Deus, a glória de Deus, a frequência da glória em nossa atmosfera, ainda que ela seja uma atmosfera de trevas. Porque quando Jesus voltar, o mundo estará coberto de trevas, e ele está coberto de trevas hoje. Os povos estão em meio à escuridão, Isaías 61 e 2. Mas levanta-te e resplandece, pois a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. É no meio dessas trevas que a luz vai brilhar. Então vamos aprender a viver quem somos chamados para ser dentro daquele que somos chamados para ser, com a presença daquele que fomos chamados para ser dentro desse mundo perdido. Vamos viver como trabalhadores de uma grande seara, porque muitas vidas estão chegando para a luz de Jesus que está em nós, que está em ti. Amém? Nós somos os portadores da glória, somos casa, tabernáculos vivos da glória de Deus nesta terra escura e tenebrosa. Então nós vemos os heróis da fé e vemos que a fé, ela vem e está ligada ao tempo e ao espaço. Quando Jesus voltar, ele não falou o texto, mas eu me lembrei que está lá em Lucas, porque eu uso ele na nossa aula do Apocalipse, em Lucas 18, na parábola da viúva insistente, diz que é uma parábola em que vai nos ensinar a orar sem cessar. Ou seja, para você orar sem cessar, no mundo que a gente tem, orar sem cessar 5, 10, 15, 20, 30 anos, você tem que ter muita fé, certo? Então tem a ver com a fé. Você tem fé, então você ora e você não desiste até você ver. Lembra Daniel? Ele orou para receber uma revelação do Senhor a respeito do tempo do fim do exílio. Ele jejuou e orou até chegar a resposta, e por acaso a resposta veio em 21 dias. Não por acaso, mas pela guerra dos anjos, chegou em 21 dias. Se não tivesse vindo, ele teria continuado jejuando e orando, para que viesse a revelação. A gente ora muito por provisão e ora muito pouco por revelação. Acho que se a gente orasse mais por revelação, a provisão viria, porque nós estaríamos aprumados, alinhados, motivados corretamente, né? Buscando ao Senhor e não o que ele, não buscando as suas mãos, mas buscando a sua face, como nós dizemos. Havia ali numa certa cidade havia um juiz nessa parábola. Ele não temia Deus, não respeitava ninguém, mas também tinha uma viúva que ia lá, juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. E não parava de importunar esse juiz, e o juiz raciocinou assim, meu Deus do céu. Ele não pensou, meu Deus do céu, não, mas né, desse algum bip, e disse assim: se eu não a atender, ela não vai parar de me molestar, de me importunar, que pé na orelha. E Jesus fala assim, e aí ele vai e julga a causa dela, né? E Jesus fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que ele está falando? Ele não vem fazer justiça em nossas vidas, ele não vem na sua segunda vinda, porque na sua segunda vinda se fará justiça. O que está acontecendo lá no quinto selo do Apocalipse? Estão clamando debaixo do trono, vidas que morreram mártires, estão falando de Jesus, quando que o Senhor vai julgar a nossa causa. Quando que o Senhor vem nos vingar, nosso sangue que foi derramado, nós morremos pelo Senhor. Quando que a justiça vem? Que a justiça não vem quando você é salvo. A justiça vem quando o inimigo é derrotado. A justiça vem quando a obra completa da salvação não é só a salvação da alma, mas a ressurreição do corpo. É o plano completo refeição. O plano completo da redenção. Não é fome. É o plano completo da redenção.
corpo, alma e espírito restaurados e a criação também restaurada, assim como a realidade edênica que nós tínhamos antes. Quando é que isso vai acontecer, Deus? E Deus fala aqui, olha, ele vem, ele vem depressa e ele fará a justiça, mas quando ele chegar no calendário de Deus, para ele isso é rápido, a sua vinda. Quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vai ter fé ainda dentro de você ou você já vai ter desistido? Você já vai estar ofendido com a igreja e aí você vai culpar Deus pela ofensa da igreja, que é uma coisa imperfeita, infelizmente. E aí Deus é o culpado porque a igreja te ofendeu. Aliás, ontem à noite o pregador ele terminou com isso. Ele falou: preciso falar mais uma coisa. Já tinha feito apelo, oração, adoração, tudo. E ele falou assim: preciso te falar uma coisa. A igreja vai te ofender. Não culpa Deus pela ofensa da igreja. A igreja é feita de pessoas imperfeitas como nós. Então, quando a igreja te ofender, quando algum irmão, algum líder na igreja te ofender, não olha para Deus com ofensa. Deus está ali para resolver essa ofensa e para te remir, para te lavar, para te purificar, para gerar em você arrependimento, para gerar em você perdão por aqueles que te ofenderam. Lembra da oração do Pai Nosso, uma prioridade de Deus para nós. Perdoa aqueles que nos ofenderam. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoei. Se você não perdoou, como é que você vai ser perdoado? É uma condicional. Perdoa as minhas como eu perdoei aos meus devedores, aqueles que me ofenderam. E então, nessa jornada de vencedores que têm a sua fé desenvolvida, a nossa fé vai ser provada. Nós vamos crescer por meio de tribulações e provações. Não aborte o processo da provação por meio da sua ofensa ou porque você acha que não é Deus que está na sua provação. Quem que levou Jesus para o deserto para ser provado mesmo? Quem foi? Deixa eu ver. Quem foi mesmo? Ah, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser provado depois do seu batismo. Você quer o Espírito Santo na sua vida? Ele vai forjar você. Parte dessa forja é passar com ele por tribulações e provações e vencer. Vencer não por culpar aos outros, vencer por deixar ele forjar você para que a tua fé seja desenvolvida e edificada e aumentada em nome de Jesus. Amém? Deus, vamos dizer assim, peraí, eu estou aqui entrando nos slides agora para vocês que fizeram print da tela. Deus deu algumas mensagens para o Chuck para o culto de hoje, uma delas é essa. Deus está dizendo: eu estou pronto para recuperar e liberar o poder dos sinais, milagres e maravilhas. Lá no livro de Atos, a igreja era poderosíssima. Não era poderosa em soberba, em orgulho, eu faço, eu aconteço, eu sou apóstolo, vice-querubim, não. Eles eram humildes, mas eles se moviam como Jesus se movia, realizando sinais, milagres e maravilhas. Então as pessoas eram curadas, sombra de Pedro curado. Paulo, mais para frente, ele vai, né, ele tá com um lencinho nele, alguém vai lá, me dá um lencinho, por favor. Então, só o lencinho. A unção tá ali. Jesus não falou, olha, o centurião não falou, Jesus, você não precisa ir na minha casa, só dá a palavra. Você vai estar aqui numa nação, a outra pessoa na outra nação vai ser curada pela sua oração. Você vai liberar, haja cura em nome de Jesus. Mas não vai ser com soberba, vai ser com humildade, porque seremos cheios de Jesus, que é o mais humilde de todos, certo? Sim e amém? Eu acho que eu ouvi um amém. Ok, Deus está para entrar nesse momento de sinais, milagres e maravilhas, mas eu queria lembrar do tempo de Ananias e Safira, que nesse tempo de sinais, milagres e maravilhas será um tempo de grande poder, mas esse poder pode matar. Então, se nós vivermos nessa soberba e nessa falta de humildade, nesse egocentrismo, se nós nos alimentarmos, se a nossa motivação estiver totalmente errada, nós não conhecermos
aquele que nos dá esse poder, aquele que de fato é o poder que habita em nós, ele pode nos matar. E Ananias e Safira, por uma pequena e simples mentirinha, totalmente desnecessária, era só ter falado: olha, a gente vendeu por tanto, a gente trouxe tanto, o resto a gente guardou. Tudo bem? Tudo bem. Não, trouxe tudo. Uma pequena mentira foi uma grave violação, porque era um tempo em que a presença do Espírito Santo estava a full, não era essa. A gente parece que tem a gente está num riachozinho que está com a presença do Espírito Santo pelos tornozelos. Não, a gente vai estar num grande rio caudaloso do Espírito Santo. E se nós não soubermos navegar essas águas de acordo com o protocolo divino, na humildade, dando sempre a glória para Ele, essas águas podem nos matar. Então, fica a dica: cuidado, seja zeloso em olhar no espelho. Para de olhar para os outros e acusar os outros e ver as falhas e os problemas dos outros. Deixa um espelho aí na sua frente. Todo dia olha para ele e fala: Deus, passa a revista em mim aqui, minha armadura, minhas vestes, minha motivação, meu corpo, minha alma, meu espírito, pensamentos, sentimentos, emoções, minha vontade. Me alinha contigo, Senhor, não me deixa sair desse prumo, pelo amor de Deus, eu quero te honrar. O poder é teu, a glória é tua, a fama é tua, é a respeito do teu nome, não do meu nome. Amém? Eu não canso de dizer isso porque é o que Deus fala para mim. Ele sempre me traz esse alerta. Márcia, cuidado. Nós que pensamos que estamos de pé, cuidado para não cair. Então tem gente que nem está de pé, mas pensa que está de pé, já está mais que estatelada no chão. Mas outros não. Às vezes a gente pensa que a gente está andando já, né? Mas cuidado. Precisamos ter cuidado. Deus é o que mais cuidadoso do que nós. Nós precisamos ser cuidadosos como Ele, zelosos pelo nome dele que nós levamos. Em nome de Jesus. Amém? Aí ele vira assim com outro slide, ele fala assim: não deixe a sua dignidade, a sua soberba, o seu orgulho impedir o seu milagre. E você tem vários textos aí, se você quiser anotar, eu passo eles para vocês. Teimosos que não anotaram e não deram o print da tela. Mateus 8 e 9. Não vou repetir, tá? Então, tá com a caneta na mão? Tá preparado? Ótimo. Marcos 7, 24 a 30. Marcos 8, 24. Marcos 10, de 46 a 52. Lucas 18, de 35 a 43. João 5. João 9. Jesus realizou 23 milagres distintos que estão registrados. Curas, para que nós pudéssemos entender melhor. E nós vamos falar de um ou dois apenas. Como é que meu orgulho não vai impedir, como que a minha dignidade não vai impedir o meu milagre? Primeiro, o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela não era pobre, mas estava pobre, porque ela gastou tudo que ela tinha para tentar achar uma cura com os médicos, talvez até com curandeiros, etc. E ela chega no fim do fim do fim, ela é uma pessoa rejeitada, a sua família não pode tê-la com ela, nem seu meio por causa da lei, então ela acabou prisioneira refém de uma enfermidade. E a única saída dela, depois que ela ouviu que Jesus estava ali, ouviu tantos relatos de milagres, os testemunhos de Jesus são o espírito da profecia. E o testemunho de Jesus foi lá e gerou nela uma coragem, uma ousadia. E ela falou: é hoje ou é hoje, é agora, é ele, não tem outro. E eu vou romper as minhas barreiras, eu vou romper a minha prisão, eu vou sair desse lugar de ser refém, eu vou passar vergonha, eu já não tenho reputação mesmo, que se lasque, né? Então eu vou pegar a minha cura. Dignidade teria sido ela ficar lá e aceitar, resignada, que esse era o destino dela pro resto da vida dela. E ela falou: não, as favas já falam, vão falar mais ainda agora. Então, que se dane, quase que literalmente. E ela foi
Ela rompeu as barreiras da dignidade e ela conseguiu a sua cura. O que você está precisando fazer para romper a barreira da sua dignidade? Seu orgulho próprio, né? Tá precisando gritar mais alto, chorar como a viúva lá que Eli achou que ela estava bêbada? Está precisando clamar mais alto? Está precisando chorar mais? Amados, eu já chorei né? Às vezes nem sempre tem um lencinho, né? Vai a manga mesmo, vai a roupa mesmo. É uma coisa que você passa vergonha, uma coisa que você, se tiver reputação, você acabou de perder, porque as pessoas estão olhando a forma, a roupa, o cabelo, está maquiados, estão maquiados. Né? Eu me lembro que numa igreja que eu participava, tinha um cara que ele sempre passava no meio do louvor, ele falava assim, eu só vi um cabelo voando. Era eu correndo, que Deus mandava eu correr e eu corria mesmo. Eu tinha um pouquinho de vergonha, mas eu obedecia porque eu sabia que meu público era o público de um. Licença. Era mais importante para mim que ele fosse, que eu agradasse a ele do que eu agradasse os outros. E não servia para nada eu agradar os outros, porque, né? O que eles vão me dar? O que vão só falar? Ele não estava me criticando, né, esse cara. Ele só falava que ele achava engraçado e ele via no espírito o que estava acontecendo, então ele falava: corre, pode correr, você só viu o cabelo da Márcia passando aqui na minha frente. Era naquelas épocas que a gente ia na adoração com camisetão, uma calça bem larga de abrigo, tênis de dança e seja o que Deus quiser, porque a gente limpava tanto chão, gente, a gente limpava muito chão, cara. Então, para que você vai todo arrumadinho, você vai rasgar a roupa, né? Para quê? As roupas que nós vestíamos eram as roupas de louvor, as vestes de louvor, as vestes de adoração que o Senhor nos dava no Espírito, elas bastavam. A nossa beleza estava naquilo que nós oferecíamos ao Senhor. Faz tempo que você pensa assim? Faz tempo que você não pensa nisso? Faz tempo que. Quanto tempo faz que você vai ao culto como se você estivesse indo a um fashion show, um desfile de modas? Eu acho que eu vou falar com alguém aqui hoje. Muitas vezes nós vamos ao culto, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos ouvir alguém pregar, nós vamos a alguma igreja, nós não vamos para nos encontrar com o Senhor. Muitas vezes nós vamos para sermos vistos pelos outros. Eu estou aqui, eu bati ponto, eu estou linda, maravilhoso, super bem vestido, hoje uma batatinha do saco. Pronto, fui e bati ponto. E no resto da minha vida, mas não é para isso que nós nos reunimos. O corpo de Cristo se reúne. Não é para ser um show de modas, um desfile. Não é para nós vermos uns aos outros, mas não vermos, é para estarmos em comunhão uns com os outros, cuidarmos uns dos outros, orarmos uns pelos outros. Mas o corpo se reúne para adorar ao rei, entregar ao rei o que ele quer receber. Adoração, o que é adoração? Abraão foi e construiu um altar porque Deus mandou, e ofereceu no altar o que Deus mandou. Todo o Antigo Testamento nós vemos o que é adoração. Adoração é sacrifício, aquilo que Deus pediu, não aquilo que eu quero oferecer. Quando eu quero oferecer, dá ruim. É para trazer o que ele pediu. Então, quando nós nos reunimos, você vai para encontrar os seus irmãos e juntos nós vamos entregar para Deus o que ele está pedindo. Para nós entendermos o que é essa entrega, nós temos de saber o que ele pediu individualmente para cada um de nós. Precisamos estar antenados todos com ele para que o corpo possa se mover em um só, em uníssono, em um só. Como é que fala? Como um só homem, como em um só. Completa a frase. É um mover. Mas isso só acontece se todos nós soubermos ouvir o Espírito Santo. Sim, nós temos idades diferentes no Senhor, maturidades diferentes no Senhor. Não tem problema, cada um. Nós todos estamos na jornada de aprender a ouvir. O que não pode é não aprender a ouvir. Vergonha não é não ouvir, vergonha é não querer aprender a ouvir. Vergonha é ficar dependendo dos outros o tempo todo. Vergonha é achar que você chegou na Terra Prometida quando você nem saiu do Egito, não é? Então nós estamos num processo, precisamos entrar nesse processo e seguir passo a passo nesse processo. Não pode parar.
E então, ele nos deu uma lista aqui do porquê que nós estamos tendo dificuldades com a cura e com os milagres hoje em dia. Primeiro, porque o nosso orgulho normalmente é maior do que o nosso desespero. Então a gente não tem. O desespero não é tão grande ao ponto de eu passar vergonha para receber a minha cura, o meu milagre. E está na hora de jogar esse orgulho no lixo. Por favor, fala assim: eu tiro esse orgulho e jogo no lixo. Em nome de Jesus. Leva embora, Deus. Eu não quero ser uma pessoa orgulhosa, quero ser uma pessoa cheia de Deus. O Brasil não pode ser orgulhoso, precisa ser cheio de Deus. Nós temos muitas opções de cura na nossa cultura, então nós vamos procurar nos remédios, no médico. Não tem problema nenhum você fazer isso. Deus nos deu esses recursos, mas primeiro você vai para Jesus. Jesus, a minha cura está onde? Está em jejum, está em oração, está no médico XYZ, está nesse remédio ou no outro, está em alguém que eu preciso ouvir na internet, está em algum chá. Me fala, o Senhor sabe onde está a minha cura. Então, a chave aí, nele, e buscar nele. E ele vai te dar o caminho que você precisa, a estratégia que você precisa para a sua cura. Terceiro lugar, nós aprendemos que nós precisamos orar em nome de Jesus, certo? Lá em Atos, deixa eu ver se eu acho meu texto aqui. Lá em Atos, eu acho que no capítulo 5, às vezes as pessoas falam, mas por que que ora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Por que que tem que falar tudo isso? Não tem que falar tudo isso, mas você pode falar tudo isso, porque é assim que eles oravam. Eu acho que está em Atos 3. Isso, Atos 3, versículo 6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse pro o mendigo que estava ali na porta, a porta formosa: eu não tenho dinheiro, cara. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que que eu tenho? Eu tenho o nome de Jesus habitando em mim, eu tenho a graça, a glória, o poder do Espírito Santo dentro de mim. Então, ó, recebe o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. Então, é por isso que muitas pessoas oram em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A gente saber quem que é. Ele nasceu em Belém, eu sei. Mas ele também é a, a luz das nações, Galileia dos gentios. Lembra? Todas as profecias se aplicam a Jesus. Então, nós precisamos aprender que nós oramos em nome de Jesus. Jesus está em ti. Próximo ponto. Jesus está em ti. Nós precisamos chegar à conclusão de que nós vamos permiti-lo fazer o que ele quer fazer em nós. Não depende de nós, depende da minha voluntariedade, da minha intencionalidade. Eu preciso dizer, Deus, eu tô aqui, ó, vaso nas tuas mãos. Mas nós precisamos permitir ele fazer aquilo que ele fazia quando ele estava no seu corpo, ele vai fazer agora estando nesse corpo que somos nós, o seu corpo, os membros desse corpo, igreja. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, então não vou repetir. Nós precisamos aprender mais um ponto, precisamos aprender a liberar a unção que Deus coloca sobre nós. Ela não é para você ficar dizendo que você é o bom, que você é o tal, que você tem, que você deixa de ter. A unção é para que ela transborde, para que outras vidas sejam alcançadas, curadas, libertas. E que Deus receba a glória, não você, não nós. Próximo ponto: a cura é um processo. Tem gente que vai ser um processo rápido, instantâneo, e tem gente que vai passar anos dentro desse processo de cura. Eles, na história deles, o Chuck e a Pam, eles têm a cura da infertilidade, levou uns 3 anos. Aí, agora, depois do Covid, alguém lá desenvolveu a diabetes, então eles estão brigando com isso. Mas são processos que eles estão indo diante ao Senhor. O que que a gente faz? A gente vai diante do Senhor, não tem outro recurso, é Senhor. Primeiro é Ele. Senhor, minha cura. O Senhor morreu na cruz, levou essa enfermidade na cruz. A cura é minha, eu recebo em nome de Jesus. Tenha fé e vá orando e vai tendo essa expectativa do Senhor. Mas sem se ofender quando ela não vem do jeito que você quer que ela venha. A gente não tem poder sobre isso, a gente tem fé. O que nós temos é a nossa fé. Então entrega isso nas mãos do Senhor e insiste, persiste, não desiste. A cura é um processo. Então reconheça que há um processo. Qual é o processo no qual você se encontra? Último ponto,
Você precisa pedir: como é que eu vou liberar Deus? Deus, como é que eu vou liberar uma ação de fé? Qual vai ser o meu ato profético, de acordo com a minha fé? E você tem várias escolhas para fazer. Por exemplo, Jesus chega para o cara que está lá, o homem que está há 38 anos lá na piscina de Betesda. Não é tanque, é uma piscina enorme, um mikva enorme, gigante. Eu fui lá, o negócio é grande, é um piscinão. Ele está lá na piscina de Betesda e as águas estão se movendo, ele nunca consegue chegar lá, e Jesus vira para ele e ele fala assim: você quer ser pleno? Você quer ser curado? Você quer, né, entrar na plenitude de saúde? E ele fala: ai, mas eu não consigo, mas eu não consigo me levar, alguém chega antes de mim, eles pisam em mim. Jesus perguntou: você quer, meu querido? É sim ou não? Tu quer ou não quer? No fim, ele nem recebe, nem responde a pergunta. Jesus vai e cura, ele mesmo assim tinha chegado a hora. Foi a soberania de Deus ali na vida dele. Mas Deus está te perguntando: você quer? Diga que sim. Simplesmente responda: simples. Sim ou não? Quer ou não quer? E muita gente não quer, não sabe responder, porque já está tão familiar com essa situação da sua enfermidade. Todo mundo ao seu redor já dança conforme a sua enfermidade. É um pé na orelha isso. A gente sai para comer, todo mundo tem que dançar conforme a dança. Vai em tal lugar, todo mundo tem que vestir assim, né? Porque a pessoa é tão doente que o mundo gira em torno da doença dela. E ela fez com que todo mundo girasse em torno da sua doença também. E não percebe. Vamos olhar no espelho, vamos pedir para o Espírito Santo mostrar e vamos reconhecer o nosso processo e a nossa jornada de cura sem idolatrar a enfermidade. Vamos sair dessa familiaridade com essa enfermidade que nós construímos em torno da nossa enfermidade, que não nos pertence mais. Nós precisamos querer sermos libertos, vamos querer essa libertação, amém? Você quer ser curado? Você quer prosperar? O que você vai fazer com a sua prosperidade? Motivação é tudo aqui. Deus não vai te dar um presente sabendo que você vai pecar lá na frente, vai perder sua salvação por causa dele, né? Deus é bom, não é idiota. E ele te ama, não te odeia. Você está disposto a avançar, sair desse lugar familiar? Tá? Está disposto a entrar na aventura? Você tem medo de entrar no novo? Nós precisamos ser honestos conosco, com nós mesmos. Porque se temos medo, precisamos tratar esse medo. Porque esse medo diz que eu não confio em Jesus, que é o perfeito amor que lança fora todo medo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou permanecer nesse medo ou eu vou entregar esse medo, vou confessar esse medo? Senhor, me perdoa, eu tenho medo, eu não confio 100%. Medo é reflexo de falta de confiança. Quando alguém fala para você pular, você não pula porque você tem medo, porque você não confia na pessoa que vai te pegar. A criança confia, porque o papai pega, porque a mamãe pega. O dia que a mamãe deixar cair, aí a criança vai ficar com 3 pés atrás, até ela confiar de novo. É a mesma coisa. O medo é a falta de confiança, ele é uma denúncia, é um alarme de falta de confiança, que em certa parte é uma falta de fé também. Então confesse isso diante do Senhor, como eu disse. Vergonha não é ter medo ou não crer e não confiar como queremos. Vergonha é não assumir que faz e ficar preso nesse lugar sem se arrepender, sem confessar, sem avançar. Então, o problema é não romper, mas tem que reconhecer para poder romper, né? Com qualquer pecado é a mesma coisa. Você está debaixo do espírito XYZ. Se não reconhecer, não tem como se arrepender. Se não se arrepender, não tem como confessar. Se não confessar, não tem como sair dessa prisão. Então, existe um protocolo: reconhecer, se arrepender, confessar, romper, avançar. Tudo bem? Ótimo. Repete, repete. Se não anotar, vai levar um estabefe. Pelo amor de Deus, gente. Reconhecer o pecado. Se arrepender deste pecado. Confessar este pecado com a sua boca. Romper da prisão. Avançar.
Não adianta só sair do Egito, tem que entrar na Terra Prometida. Para isso tem um trajeto todo de deserto, de atravessar mar, de atravessar rio, né? Tem um caminho. Tem que romper para avançar. Mais uma pergunta. Quais são as forças que te opõem para avançar? Então, você já rompeu com o seu orgulho, você já trabalhou as coisas que você tinha de trabalhar, o que era seu para tratar. Agora, quais são as forças que te opõem e qual é o lastro que elas têm para te opor? Porque você tem que voltar para você para ver qual é a brecha. Acabou tudo, fechou tudo, não tem mais o que. Você vai estar lá que nem Daniel, jejuando e orando. Deus vai mandar os anjos, a guerra vai acontecer e tu vai vencer e pronto, no tempo dele. Mas lembre-se de corresponder com o Espírito Santo para fazer o que ele está te pedindo, a tua parte nessa batalha. A tua parte é tua, não é de mais ninguém. Não empurra para o outro, não empurra para os líderes. É tua, faz parte do teu desenvolvimento, do crescimento da tua fé. Reconhecendo quais são as forças que te opõem, para que você não possa avançar. Último ponto, conheça o seu inimigo para que você possa vencer. Conhece como? Na palavra. Conhece como? Pelo Espírito Santo. Não precisa mergulhar em demoniologia. Só ouvir o que Deus falou, pegar o texto que ele mostrou e já tem um monte de receita de bolo pronta. O Deus já nos deu, o Ministério da Neuza Tioca, do Géser Cardoso, tem um monte de ministério de libertação, de cura interior, tem manuais e manuais de oração, de intercessão, de libertação, né? Valnice Milhomens, Hudson Medeiros, tá cheio de gente que pode te ajudar. Pede o recurso, Deus vai te mostrar qual é. Não é um processo de 1000 anos, gente. É uma coisa assim, Deus vai mostrar, você vai corresponder e vai romper no tempo que tem que romper. O tempo é de Deus. Você vai perseverar e vai não desanimar. Amém? Não desanima, persevera, avança. Em nome de Jesus, persiste. Deus quer, nesse processo todo, Deus quer desenvolver a sua sombra em você. A sombra de Cristo em você. Sabe quando a gente vê Jesus andando, a pessoa, o homem, e aí a gente vê o leão ou o cordeiro na sombra? Lembra Moisés quando ele estava na visão dele, no alto do monte? Ele entrou dentro. Moisés fez umas coisas muito loucas. Ele rompeu as barreiras, ele entrou pelos portais de corpo e tudo, com corpo e tudo, uma coisa, né? E ele, quando recebeu o modelo do tabernáculo, ele sabia que estava vendo Jesus, mas ele não via Jesus, ele só estava vendo a sombra. O tabernáculo é a sombra de Jesus. E você está dentro do próprio Jesus. E você vai agora, a tua sombra vai ser a sombra dele. Então, quando Pedro passava, era a glória, a frequência do Altíssimo emanava dele, porque ele era uma casa da glória, uma casa ambulante, um tabernáculo vivo. E a sua sombra era uma extensão dele. E até mesmo a sua sombra curava. Deus está nesse momento desenvolvendo essa sombra. E não se esqueça que Pedro passou por grandes processos, né? Ele teve grandes revelações. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau, Pedro, foi o Pai que te revelou. Jesus não vai, você não pode ir morrer. Sai dele, Satanás, né? Uau. Cote, Pastor Cote também, fica aí a dica, excelente ministério de libertação, livros maravilhosos. Me lembro sempre dele falando que ele pregava para as melancias, as histórias que grudam na nossa cabeça, né? Já preguei para muito anjo, antes de chegar e pregar para vocês. Acho que de vez em quando eles fazem, ai meu Deus, lá vamos nós. Espera aí que eu tô afogando aqui. Deixa eu desafogar. Vocês não precisam ouvir, né? Não deixa eu esquecer de ligar de novo. O bom e velho Vic. Onde eu estava?
no desenvolvimento da nossa sombra, a sombra de Cristo em nós. Ação de fé. Pedro. Pedro. Então Pedro recebe uma grande revelação, ele recebe uma grande repreensão, e aí Jesus também diz assim: olha, Pedro, Satanás quer te peneirar, mas eu vou interceder por você. Eu não vou tirar o processo da peneira. Tá entendendo? Você vai passar por, nós vamos passar por muitos processos de forja. Esses processos são de esses processos são de provações e tribulações que nós passamos, aflições, dificuldades, perseguições. Isso tudo vem forjar, vem desenvolver a nossa fé. É o processo da peneira. Então, depois, como é que você chega na peneira? Primeiro você passa pela eira, né? A foice vai lá, corta o trigo e o joio, aí joga lá na eira, vai debulhar, o boi vai passar em cima, a tábua vai passar em cima, vai ser moído, 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 vai ser, né, separado. Você vai lá com um garfo, joga tudo para o alto, a palha, o joio voam, o trigo cai. Agora tu vai ser peneirado para tirar toda aquela sujeira, e ainda depois vai para mó, vai ser moído ainda. Esse é o processo de forja que nós passamos. Você quer ser vinho novo? Quer ter vinho novo no seu odre? Tem que pisar as uvas. Você quer ter azeite? Você até quer ter unção? A azeitona tem que ir para a prensa. Esse é o processo que nós passamos, é o processo de santificação. Não é um processo fácil, mas Deus passa junto conosco. Ele nos ensina, ele nos dá as ações, as reações, ele nos dá a resposta, ele nos dá tudo que nós precisamos para esse processo de forja. Nós não precisamos temer. Então, anote aí: Mateus 16, Atos 3 e Atos 5. Esse é o último slide que nós temos aqui, eu acho, é isso mesmo. Nós temos uma princesinha passando por aqui. Vamos orar por ela, porque ela passou a noite bem malzinha. Eu passei a noite meio afogada e ela passou a noite chorando. É Yasmin Radassa. Senhor, nós abençoamos a Yasmin Radassa com a sua cura. Venha o teu shalom sobre ela. Shalom. Haja destruição de toda a autoridade que vem estabelecendo o caos na vida dela e na minha vida também. Em nome de Jesus, bata em retirada. A enfermidade você não nos pertence. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tua paz venha sobre este lar, sobre toda esta casa, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, a revelação que Pedro recebeu, a peneira que ele passou. Nós não queremos a peneira, mas sabemos que vamos passar e nós queremos a tua forja, Deus. Nós dizemos sim para a tua forja, porque queremos ser uma espada afiada, mais do que uma espada de dois gumes. Nós queremos ser como a Esqueci o nome da espada de Jesus, como é possível uma coisa dessa? Nós queremos ser mais afiados do que uma macaira de dois gumes, a espada trácica de Jesus, né? A espada grande. Esqueci o nome dela, mas nós queremos ser como a espada de Jesus. Queremos ser tão afiados quanto a palavra de Jesus. Quando ele falava, tudo se movia. Nós queremos ter essa autoridade, mas sabemos que precisamos ser forjados para termos força para empunhar essa espada e vencer essas guerras que serão mais difíceis. O que me vem à memória é o processo que um soldado passa antes de ir para a guerra. Ele passa por um treinamento intenso, que parece que não tem nada a ver, né? E corre, sobe, arrasta no chão e passa debaixo de não sei o que, escala a parede e sai do outro. Sabe aquele processo que a gente vê em tudo quanto é filme? Nós precisamos passar por esse processo de forja porque a gente está criando músculo espiritual. A gente está começando a entender estratégia de guerra. Então, por isso a gente tende a deixar Deus forjar. O soldado que não se deixa forjar, ele não pode ir para a guerra, porque ele não tem força, não tem capacidade, não tem destreza,
não tem estratégia, não sabe se defender, vai morrer na primeira, né? Então, Senhor, nós queremos a revelação, nós aceitamos o seu processo de forja para cada um de nós, que é diferente. Nós queremos, a partir dessa peneira, receber a tua glória para que a nossa sombra possa curar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Vamos selar essa palavra com a ceia do Senhor. Eu não tenho nada aqui comigo hoje. A dona da casa já saiu, e então eu vou na minha água. Deixa eu ver, eu tenho sopa, tenho café. Olha, caldo de ossos. Eu vou fazer com caldo de ossos hoje. E caldo de ossos, vamos dizer que em vez do sangue de Jesus é o moço de Jesus. Cada ideia, Márcia. Não vai achar que eu estou blasfemando, hein? Porque não tem outra coisa aqui mesmo. Você prefere que eu faça com água? Eu vou fazer com caldo de ossos. Mas eu vou consagrar o vinho. Amém, amados? Menos loucura. Senhor, nós te agradecemos pelo teu sangue derramado naquela cruz por nós. O sangue do Calvário, o sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue da redenção fala mais alto do que o sangue do homem caído. O sangue perfeito de Jesus Cristo é suficiente para vingar o sangue de Abel, vingar o sangue das testemunhas de Jesus, que morreram, não o negaram. Estamos entrando, Pai, em tempos de abalos, mas eis-nos aqui. Nós nos submetemos a Ti, bebemos do Teu sangue. Que Ele entre em nossas veias, mude o nosso DNA. Estabelece o Teu assento, o Teu governo em nossas vidas, Pai. Que a Tua glória, como dinamite, venha explodir em nosso corpo, em nosso sangue. Venha mudar a atmosfera ao nosso redor. Muda nosso falar, nosso pensar, Senhor. Muda nosso olhar. Traz a pureza e a santidade que nós precisamos em Ti, Jesus. O Brasil bebe do Teu sangue. Haja uma explosão de vida no Teu remanescente brasileiro, Senhor. Haja forja. Que recebamos a revelação e que passemos pela peneira e sejamos forjados para que a nossa sombra seja a sombra do Altíssimo. Que quando as pessoas passarem por nós, a atmosfera ao nosso redor possa ser cura. Cura de verdade. Seja totalmente sobrenatural. Nesse tempo de sinais, milagres e maravilhas, nós dizemos sim, Senhor, em nome de Jesus. E este é o pão, o véu que foi rasgado, o portal que foi aberto, a porta que foi removida, para que nós pudéssemos alcançar a reconciliação com o nosso papai. Seu corpo foi partido. Nós comemos de ti, Senhor, do teu corpo. Tiaratalaranassura, Kiriantoremas, Tikiera. Nós comemos do maná do céu, o pão da vida, em nome de Jesus. E o Brasil come de ti, Senhor. O Brasil come o corpo brasileiro. Come de Cristo, do corpo de Cristo. Haja cura em nossa nação, haja libertação, haja posicionamento, Senhor, haja alinhamento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estou querendo, de toda a honra, toda a glória. Por nós entrarmos no nosso chamado e por essa grande colheita, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Tudo que nós recebemos é para ti, Senhor. Nós lançamos nossa coroa aos teus pés, porque tu és digno. Tu és digno, só tu és digno, Jesus. Jesus, 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 Yeshua, Yeshua, Issa, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Homens e nações alinhadas
pelo precioso sangue do Cordeiro, pelo nome do Cordeiro, pelo nome, pelo poder do Cordeiro, pela presença do Cordeiro. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, leva-nos para o deserto que o Senhor tem para cada um de nós e que sejamos forjados e preparados para essas batalhas dos últimos dias. Seja feita a tua vontade em nossas vidas. Venha o teu reino e seja santificado o teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus, o nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim e amém. Eu os abençoo e os envio para serem santuários do Cordeiro, cuja sombra cura, liberta, sara, salva. Em nome do Pai, do Filho Jesus Cristo e do Santo Espírito de Deus. Amém? Amém. Amo vocês muito, 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 muito feliz que deu certo hoje, apesar do fungue aqui. Continuem orando por nós, por Yasmin, pela casa que me recebe, que é uma casa muito abençoada. Que haja cura sobre todos nós. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom.